fazer mais uma informação aqui com a Mari, aproveitar a presença dela rapidinho. Manchete do UOL: a arrecadação federal em 2024 atinge 2 trilhões e 650 bilhões de reais e bate recorde. Teve uma alta nominal de 14,4% em relação a 2023. Roberto Barreirinha, secretário da Receita Federal, comemorou, Mari, e disse que é um resultado espetacular. Minha dúvida é, será que o governo está resolvendo o problema fiscal com a inflação? Porque inflação também ajuda o governo a sair de crise fiscal, né? Na verdade a gente tem, é importante a gente falar aqui, que eu gosto também de falar, a gente, na economia a gente nunca pode olhar para uma coisa isolada, né? A gente tem que olhar sempre para o todo, são muitas variáveis. Às vezes uma coisa que parece muito boa vai trazer problemas no futuro. E uma das questões, que eu estou falando aqui especificamente, é do crescimento da economia, do aquecimento da economia. O aquecimento da economia traz arrecadação. Então, assim, a arrecadação de hoje, ela pode ser explicada por dois, que foi divulgada hoje, pode ser explicada por dois fatores. O aquecimento da economia, porque o que acontece? As pessoas começam a ganhar um pouquinho mais, então vão pagar um pouco mais de imposto sobre a renda, vão comprar mais, então vão pagar mais imposto sobre o consumo e a arrecadação cresce. E a outra questão é o resultado da agenda de aumento de receitas, a agenda arrecadatória do governo nos primeiros 2 anos, que, na verdade, principalmente no primeiro ano, você lembra as várias medidas que o ministro Haddad propôs, ele, né, para retomar, né, ele falava em erosão fiscal de decisões que tinham sido tomadas no passado e que foram tirando a arrecadação, ele queria recompor essa arrecadação. Diga, Mari, Raquel. perdão te interromper, só para a gente voltar aqui do intervalo. O All News voltando do intervalo, eu estava tratando aqui com a Mari sobre a manchete do UOL agora, a arrecadação batendo o recorde, aumento de 14,4%, 2 trilhões e 650 bilhões de reais. Léo, eu queria trazer um outro aspecto com você. Equipe Econômica comemorando, né? A Mari estava explicando quanto isso ajuda no resultado fiscal, a gente mencionando também o impacto que a inflação acaba tendo na arrecadação. A Mari ressaltou a importância das medidas que o ministro Fernando Haddad fez para recuperar a arrecadação brasileira. Agora, isso aí também é munição para a oposição, né? Que vive falando que o ministro Fernando Haddad é o taxade, que ele é o que mais taxa, o que mais faz o brasileiro pagar imposto. Qual que é a sua avaliação política de um dado como esse? Eu acho que quando você tem uma discussão em escala micro, assim, eu acho que quando você está falando de uma coisa próxima da vida das pessoas, como o Pix, né? Eu acho que é mortal para o governo. Realmente acho mortal para o governo. Né? Porque aí as pessoas conseguem entender o que isso significa na prática, né? Até porque, sinceramente, tipo, eu acho que se o governo deveria ter explorado muito bem uma coisa que não fez, né? Que é toda quando ele foi divulgar o pacote do ajuste fiscal, o governo dá chicotada nas costas dos grupos socialmente mais vulneráveis, salário mínimo, abono, BPC, dá aquela chicotada que sempre dá nas costas dos mais vulneráveis, e fez a bobagem de, naquele momento, estar divulgando a questão do salário mínimo dos 5 mil, sendo que aquilo todo mundo já sabia que o governo ia divulgar até o final de 2026, e se jogasse isso no ano eleitoral, ninguém ia falar nada, porque o Congresso não ia nem vetar, não ia falar, beleza, aprova porque era eleitoral. Agora, o que o governo deveria ter feito, e tem uma boa popularidade, e mostra como essa questão do imposto é uma questão complexa, que é o seguinte: tem muita gente, é claro, que adora defender a fortuna alheia e o dinheiro alheio, mas tem muita gente que entende, e o grosso, tem pesquisas mostrando que o grosso dos brasileiros defende sim em que o Brasil passe por um processo de reforma que garanta justiça fiscal, justiça tributária, ser mais objetivo. Então o governo poderia ter, naquele momento da justiça, do ajuste fiscal, ter divulgado a chicotada nos mais pobres, mas ter divulgado uma chicotada nos mais ricos. O quê? Aquela parte que ele chegou a anunciar de taxar o pessoal que ganha mais
de R$600 mil por ano, né? Ele poderia ter muito bem ter divulgado, ou seja, avançar um pouco naquela questão da tributação dos dividendos, né, de quem ganha mais. Poderia até ter reduzido, anunciar redução do imposto de renda de empresas e cobra mais do pessoal que está embolsando dividendo, né? Que faz com que alguém que ganhe R$4 mil pague mais imposto de renda do que alguém que ganha milhões em dividendo do ponto de vista da proporção, né? Só que o governo não fez isso. E eu estou falando isso porque tem apoio popular grande para taxação, sim, de quem ganha muito no Brasil, né? Então, por isso que eu acho que uma informação como essa, de que a arrecadação chega a 2,65 trilhões, pode ser instrumentalizada pela oposição? Pode. Mas ele não está. A população geral não consegue ver isso como uma coisa do dia a dia dela. O Pix consegue. Taxação de Pix consegue. Né? Essa questão da arrecadação é muito etérea. Né? E é aquela coisa que a gente falou: o povão não é contra taxar rico, não, sabe? A questão é sempre de como o governo coloca isso na mesa. Infelizmente, o governo acabou só novamente chicotando o andar de baixo, esquecendo de chicotar o andar de cima, que também seria democrático. Né? Aliás, no Brasil falta isso, democratizar a chicotada. Não, tem toda a razão também, Léo. São números tão grandes, trilhão, é tudo tão etéreo, as pessoas não